Bom dia, manhã de 18 de maio, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 869. Estamos agora falando de dificuldades no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segundo Crônicas 16, verso 1, lemos assim: No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar Asa, rei de Judá. Muito bem, qual é a dificuldade desse texto? É como é que nós podemos concordar esse texto de 2 Crônicas 16:1 com 1 Reis 16:8, que diz: no ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Olha, se aqui Elá, rei, filho de Baasa, já começou a reinar, como é que poderia ser no ano 38º que Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá? Vamos à solução dessa dificuldade. Se Asa começou o seu reinado em 911 a.C., o 36º ano de seu reinado, conforme 2 Crônicas 16:1, teria ocorrido em 876 ou 875 a.C. Ele reinou durante 41 anos, 1 Reis 15, verso 10. Por isso, essa data seria possível, exceto pelo fato que o próprio Baasa governou de 909 a 886 a.C. Portanto, ele não poderia ter construído uma fortaleza em Ramá em 875, 11 anos depois da sua morte. Há aqui uma possível discrepância no texto recebido. Temos 2 soluções possíveis. Uma das soluções é que a frase Malktu Asa, em 2 Crônicas 16, verso 1, não se refere ao reinado propriamente de Asa, mas antes deve ser entendido como o reino de Asa, isto é, o reino de Judá, que se distingue do reino de Israel e das 10 tribos, visto que o reinado do sul iniciou sobre Reoboão em 931 a.C. ou 930. O 36º ano nos levará a 895 para a expedição de Baasa, que com toda a probabilidade é a data correta. Isso significa que o cronista copiou sua informação de algum registro mais antigo, oficial de Judá, que teria usado uma datação da época em vez da relativa ao reinado do determinado rei. Entretanto, algum tempo depois, o cronista teria mudado o seu sistema de numeração, usando um método baseado nos reinados, que é que não encontramos outro exemplo de contagem com base em épocas, exceto em 2 Crônicas 15 e 19, que situa a guerra entre Asa e Baasa no 35º ano do seu reinado. Aqui, James Fawcett Brown, no seu comentário 1274, prefere essa solução, dizendo: os melhores críticos concordam em considerar essa data, calculada a partir da separação dos reinos e coincidindo com o 16º ano do reinado de Asa. É muito provável que esse método de calcular geralmente fosse usado no registro dos reis de Judá e Israel, que seria
os anais públicos da época, de acordo com o verso 11, e a fonte de onde o historiador sagrado colheu sua história. Em defesa dessa teoria, deve-se dizer que Malktu, com frequência, se usa até mesmo em livros pós-exílicos, como significado de reino ou domínio, em vez de reinado, segundo Crônicas 1:1, 11:17, 20:30, Neemias 9:35, Esther 1:14 e etc. Em 1 Crônicas 17:14, essa palavra reino é empregada com sentido de realeza ou domínio, pertencentes a Yahvé. Em Esther 1:2 e Esther 5:1, é usado como reino da Pérsia. Não há paralelo, no entanto, ao referir-se ao reino, domínio de uma nação como um todo, identificando-a com um determinado governante que surgira mais tarde numa dinastia governamental. O fato do registro da história posterior de Judá não existir exemplo desse uso nas crônicas levanta aqui uma grande dificuldade para adotar essa solução proposta, ainda que ela evite a necessidade da emenda textual. A outra solução é apresentada por Kell e Delitzsch em Crônicas, páginas 366 e 67. Prefere considerar o número 36 de 2 Crônicas 16:1 e o 35 de 2 Crônicas 15:19 como erros do copista, que deveria ter gravado 16 e 15, respectivamente. De maneira alguma, tais falhas ter-se-iam introduzido no texto. Houvesse o voltage registrado os números por extenso para 16, Sisi, Hassar, esses sinais não podem estar mal interpretados como 36, Slolim Waves. Mas se o número fosse gravado segundo a notação dos algarismos, que no hebraico é a do alfabeto, enquanto que no egípcio usava-se o sistema de traços múltiplos, como se verifica nos papiros elefantinos, a palavra 16 poderia facilmente confundir-se com 36. E a razão disso é que até o século VII a.C., a letra Yud, que é igual a 10, era muito parecida com o Lamed, que é igual a 30, exceto por 2 tracinhos diminutos acrescentados à esquerda ao traço vertical principal. Em outras palavras, Yud era como um tipo de um Z e Lamed como um tipo de um L. Bastava uma pequena borradela ou efeito do uso excessivo da coluna do rolo para que Yud ficasse parecido com um Lamed, resultando daí o erro de 20 unidades. É possível que tal falha tenha ocorrido, primeiramente, na passagem anterior, em 2 Crônicas 15:19, cujo 35 teria sido erroneamente copiado de um original que trazia 15. A seguir, para tornar esse erro coerente com 2 Crônicas 16:1, o mesmo escriba, ou talvez outro posterior, entendeu que 16 deveria ser uma falha, sendo o certo 36, e mudou o número da cópia que fazia. Se essa é a verdadeira explicação para a discrepância, teria certa similaridade com o problema que surge em 2 Reis 18:13, em que os dados importantes exigem que se corrija do 14º ano do rei Ezequias para o 24º ano do rei Ezequias. Outro exemplo desse tipo de erro ocorre também em 2 Crônicas 36:9,
que concede ao rei Joaquim a idade de 8 anos, a época em que ascendeu ao trono, enquanto na passagem paralela de 2 Reis 24, verso 8, lemos o verdadeiro número, 18. Outro exemplo ainda ocorre em 2 Crônicas 22, 2, que registra a idade de Acasias, filho de Jeorão, como sendo 42 anos quando ele começou a reinar. E em 2 Reis 8, 26, diz que ele tinha 22. Provavelmente 22 é o número correto no caso de Acasias. Bom, espero que você tenha apreciado essa dificuldade bíblica e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar um total de 259 pastas com mais de 7.800 vídeos. Na verdade, vamos já chegar a 7.900 vídeos. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal.